Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Ansiedade. Tava com saudade de falar isso aqui, estamos retomando o nosso Fala Ansiedade com força total. Hoje, o nosso episódio número 108. Hoje, dia 19 de agosto de 2021, estamos começando nosso episódio número 108 e um tema que tem me intrigado há bastante tempo, um tema que tem me feito pensar, me feito refletir bastante, já que é pra gente retomar, tem acho que uns 2 meses o último episódio, eu quis trazer um episódio muito especial. E eu acredito que é o caso aqui. É um tema que eu acho que é bem importante da gente refletir, que é sobre medo e vergonha de não ser normal. Esse tema tem me intrigado bastante, porque eu diariamente recebo perguntas nesse sentido. Então eu acho que tem bastante coisa pra gente falar. O quanto será que a gente não fica consumido pelo medo de não ser normal, medo de estar sentindo alguma coisa que não é normal, ou quanto que a gente fica com vergonha de sentir alguma coisa que também parece que não é normal. E quando a gente fica com esse medo e com essa vergonha, o que a gente faz? E será que, de repente, quando a gente fala aqui, claro, de ansiedade, eu começo a ter sintomas físicos e emocionais e eu fico tanto com medo deles não serem normais, tanta vergonha de estar sentindo uma coisa que não é normal, que isso pode estar me atrapalhando a ficar bem. Isso está me atrapalhando a, de repente, a refletir de como é que eu saio dessa situação que eu estou vivendo, se isso está bom para mim, se não está bom para mim, se eu estou feliz assim, se isso está me levando para uma vida que eu quero levar, ou eu fico tão preocupado se é normal, se não é normal. Então, eu acredito que tem bastante coisa para a gente conversar aqui. Quero dar boa noite a quem está acompanhando aqui ao vivo, quero dar bom dia, boa noite, boa madrugada, boa tarde para quem está assistindo em outro horário ou ouvindo em algum aplicativo de podcast. Eu quero falar sobre isso e no final eu quero trazer um trechinho ainda de um poema que eu escrevi falando sobre isso lá antes de 2006 ainda. Então um poema aí com mais de 15 anos. Então vamos comigo, vamos ficar junto aqui. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Se quiser já falar o seu nome, da onde você está falando, pra gente já ir entrando no nosso tema aqui. Isso é uma preocupação que você tem? Você tem medo de o que você está sentindo não ser normal? Você tem muita vergonha quando você sente alguma coisa que parece não ser normal? O que você faz quando isso acontece? E aí a gente vai construindo junto aqui o nosso episódio também. Então vamos nessa. Oi Rosimeire, Alan, beleza? Sônia, Natasha, boa noite Cris, boa noite Vânia. Olá Fran, Nila, boa noite. Gil, boa noite Gil. Legal. Maria Lima. A Nila falando, né, de Cancionila. É a Cancionila, né? De Olinda, Pernambuco. Legal. Oi, Valéria, tudo bom? Então continua com a gente aqui. O Patrick de João Pessoa, na Paraíba, né? A Maria de Maetinga. A Jaci falando aqui, gosto tanto quando você faz live. Que bom, Jaci, eu também gosto bastante. Fico feliz que você também gosta. Fala, Iago, boa noite, tudo bom? Alan falando de Barra do Burguês, Mato Grosso. Obrigado, Jaci, tamo junto. Ronaldo, boa noite. E a Gil falando de Blumenau, Santa Catarina. Muito bom, gente. Rosimeire de Mojimirim, né? Muito bom, gente. Então, como eu falei, esse é um tema que eu acho importante da gente conversar. E ele tem me intrigado demais. Então, vamos colocar pra fora aqui, vamos refletir, vamos crescer a partir disso. E como eu falei, é difícil que não passe um dia que eu vou olhar aqui nas redes sociais ou em algum lugar, no WhatsApp, tem alguém me perguntando, né? Ou aqui nas lives mesmo, né? Pedro, eu sinto isso é normal?
Pedro, é normal sentir isso. Pedro, é normal sentir aquilo. E às vezes fica óbvio que é algo de profundo sofrimento. É um quadro de profunda dor, de profundo sofrimento, de desequilíbrio no organismo. Por exemplo, Pedro, é normal, parece que meu coração vai sair pela boca, eu começo a tremer todo, eu tenho enjoo, eu começo a suar frio, me dá uma sensação de desmaio, me dá uma sensação de enjoo, eu tenho todo um desarranjo gastrointestinal, eu fico muito irritado, eu fico muito triste, eu tenho crise de choro. Pedro, isso é normal? E aí eu fico pensando, gente, o que está por trás dessa pergunta? Porque será que é normal? Será que você acha normal sentir isso tudo? Por outro lado, parece que assim, eu não quero ser anormal. O meu medo parece que não é... A minha pergunta é, eu não quero ser anormal. Será que eu sou uma pessoa anormal? E inicialmente, eu só tentava responder a pergunta em si. Olha, acontece muito, mas o normal é a gente estar bem na maioria do tempo. Se eu estou tendo tais e tais e todos esses sintomas, é importante que eu busque ajuda. Agora, isso acontece tanto, que eu quis conversar agora sobre o que está por trás dessa pergunta. E eu acho que esse é o ponto aqui. O que está por trás dessa pergunta, dessa grande preocupação nossa de ser ou não ser normal? E eu também ia falar no início, vou falar agora, quero compartilhar com vocês experiência pessoais minhas, que por conta de medo de não ser normal, por conta de vergonha de estar sentindo uma coisa que parece que não é normal, o quanto que eu demorei para resolver alguns problemas na minha vida, o quanto que eu poderia ter tido mais qualidade de vida, o quanto que eu me preocupei com isso, o quanto que eu fiquei sofrendo por anos calado, tendo vergonha de pedir ajuda, vergonha de pensar se tinha uma outra saída, porque a minha preocupação era não deixar ninguém ver que eu estava tendo alguma coisa que parecia anormal. Então eu não quero falar aqui de cima para baixo, eu quero falar assim para a gente ter uma reflexão, para quem sabe que a gente saia dessa nossa conversa de hoje fazendo melhores perguntas para a gente mesmo, que não essa de se é normal ou não é normal. Principalmente num mundo tão maluco e adoecido que a gente vive. Porque normal, se você colocar no dicionário, normal que é a regra, é o normal, é o que acontece muito, é o que acontece na maioria dos casos. A gente tem um conceito estatístico que é a linha normal, é a curva normal, para melhor dizendo. Então a curva normal é onde está a maioria ali das pessoas estão na curva normal. Agora, se a gente vive num mundo tão maluco, tão adoecedor, onde tantas pessoas estão sofrendo, estão em desequilíbrio, ser normal... Por que tanta preocupação em ser normal? Eu posso estar morrendo, mas se eu achar que está morrendo, parecer que eu estou morrendo, estou sofrendo que nem um condenado, mas se eu souber que isso é normal, então está tudo bem. Não está tudo bem. Será que é normal ficar querendo ser tão normal? E como eu falei, eu vou falar sobre algumas experiências minhas também. E é claro, tentando trazer o que eu sempre, antes de entrar em algum trabalho, alguma live, sempre que eu me lembro, como foi o caso de hoje, como foi em muitos casos, eu sempre tento trazer amor, humor, energia, para que a gente possa aqui crescer juntos, para que a gente, como eu falei, possa fazer melhores perguntas, para que a gente fique mais preocupado em estar bem, em estar feliz, em estar tendo uma vida que faça sentido, e a gente está conseguindo cuidar melhor da gente mesmo, cuidar da nossa saúde. Isso é mais importante do que ser ou não ser normal. Ainda mais no mundo maluco que a gente está vivendo. É ou não é? É ou não é? Vocês estão captando aqui? Vocês estão captando o que eu estou falando? Porque hoje eu mandei um áudio no grupo lá, nos grupos gratuitos que eu passo dicas. Eu falei um pouco sobre isso e
anunciei que a gente ia falar ansiedade. Adivinha a próxima pergunta que eu recebi lá no WhatsApp? Pedro, eu tô sentindo isso, isso, isso. Isso é normal? Ai, meu Deus do céu! Então, toda vez agora que alguém me perguntar, Pedro, isso é normal? Eu vou encaminhar esse episódio. Combinado? Porque eu quero ouvir perguntas assim, Pedro, eu tô sentindo isso, isso, isso tá sofrido, tá doloroso, eu não mereço ficar sofrendo desse jeito, o que eu preciso fazer para sair dessa? O que eu preciso fazer para ter uma vida com maior saúde, com maior alegria, com maior equilíbrio? Acho que esse é o tipo de pergunta que a gente precisa se fazer. Eu tô feliz do jeito que eu tô me sentindo? O que eu preciso fazer para sair dessa situação? Quem eu preciso buscar ajuda? Como é que eu preciso encarar a minha vida? Onde eu tenho que investir o meu tempo? Onde eu tenho que investir o meu dinheiro? Onde eu tenho que investir a minha energia para construir uma saúde melhor para mim, uma saúde emocional, uma saúde física melhor para mim? Quem que vai me ajudar com isso? E chega desse papo de querer ser normal, gente. Ou de estar com medo de ser anormal. Ou de estar com vergonha. E eu tô falando isso para vocês e é isso que talvez eu gostaria de ter ouvido há muito tempo atrás, e eu acho que eu teria sofrido muito menos. Eu teria sofrido muito menos. Eu teria vivido melhor a minha vida. Porque sabe o que é? A gente vive num mundo onde está todo mundo querendo ser normal, como se fosse um tipo de normal, e a gente se perde da gente mesmo. A gente se perde da nossa essência, a gente não sabe nem o que a gente gosta, o que a gente não gosta. A gente não sabe nem quem que a gente é, porque a gente quer ser igual, a gente quer ser normal. No mundo onde está todo mundo tentando ser normal, num mundo maluco. É ou não é? É ou não é? Vamos melhorar a qualidade das perguntas que a gente se faz, porque aí a gente aciona a nossa inteligência para colocar a nosso favor. A gente aciona a nossa sabedoria para encontrar as respostas. Agora, se a gente se faz perguntas de baixa qualidade, a gente se dá respostas de baixa qualidade. Se a gente investe em fazer melhores perguntas para a gente mesmo, a gente aciona a nossa inteligência para ter melhores respostas. Eu vou dar uma lida aqui, eu tô vendo o pessoal comentando a beça aqui, e eu tô falando com mais energia, sendo mais enfático, mas pode saber que é com muito amor, que é com um desejo de que a gente pare de perder tempo com essa história de que será que isso é normal ou não, e se isso tá bom pra mim ou não tá. Eu tô bem com isso? Eu tô feliz com isso? E se é, Pedro, eu tô com... parece que eu vou morrer, meu coração não pulando pela minha boca, morrendo de tremer, tô com isso, isso tá me fazendo mal. Como é que eu saio dessa? O que eu preciso fazer? E também não é esperando uma mágica. E também não adianta então saber, não, isso é normal, então eu vou ficar morrendo aqui agora tranquilo. Eu tô sendo até meio repetitivo aqui, mas eu acho que é importante, talvez seja até num nível de desabafo aqui, num desejo que a gente consiga olhar melhor pra gente mesmo, pra nossa vida. Aqui a Gil, não é normal, mas tenho vergonha de falar pra alguém. Aqui a Adriana falando, tenho crise de nervoso muito frequente, brigo com as pessoas, depois bate aquela vergonha de ter passado por aquela situação. Queria ter sido mais tolerante, né? Vou fazer o seguinte aqui. Olha só, a forrozeira comentando aqui, né? Não tenho amor próprio, tenho minha autoestima baixa, me irrito fácil, me ajude. Então, forrozeira, te ajudo sim. Você sabe que muito da origem da ansiedade tem relacionado à nossa autoestima mesmo, como é que a gente está se olhando para a gente mesmo, em relação ao amor que a gente tem com a gente mesmo. E isso
a gente não nasceu desse jeito. Não tem gente que, eu nasci com amor próprio e o outro não nasceu. Na verdade, as situações difíceis, dolorosas que a gente foi talvez passando, como a gente foi lidando com as situações que a gente foi vivendo, podem ter interferido na nossa relação com a gente mesmo. E é sempre possível resgatar isso. A gente em breve, por exemplo, vai abrir uma nova turma do Psicodesafio para mais autoestima e menos ansiedade em 21 dias. Opa, voltou. Se você quer de verdade a minha ajuda e você está disposta a se ajudar, me manda um direct assim que terminar essa live, eu já consigo te inscrever para a próxima turma do Psicodesafio para mais autoestima e menos ansiedade, por exemplo. A gente investir o nosso tempo, nossa energia, nosso dinheiro numa terapia para se conhecer melhor, para aí sim de verdade encontrar melhores perguntas para como é que a gente se liberta desse sofrimento físico e emocional, muitas vezes relacionado à ansiedade, mas que o que está por trás é bem isso que você trouxe. A dificuldade de autoamor, um grande julgamento, uma vergonha porque eu me sinto inferior às outras pessoas, ou uma incapacidade porque a gente não aprendeu isso na escola, a gente não aprendeu isso em casa, porque também na escola e talvez em casa também ninguém sabia para nos ensinar como é que a gente lida com as nossas emoções, como é que a gente lida com os nossos sentimentos. E quando a gente vai sentindo alguma coisa e a gente acha que é errado sentir, a gente engole. É errado sentir isso, engole, isso não é normal, engole, finge que tá bem. Isso vai se acumulando dentro da gente. E a gente vai se enchendo de tantos sentimentos, de tanta emoção, de tantos desafios, de tantos sapos que a gente vai engolindo ao longo da vida, que chega uma hora que ou a gente explode e a gente estoura, e aí como a colega falou, às vezes eu brigo, eu falo coisas que eu até me arrependo depois, ou eu implodo, né? Ou eu estouro ou eu implodo, eu explodo ou eu implodo. E implodir como é que é? Quando a minha saúde começa a ser afetada, tanto a minha saúde física, o meu corpo é afetado por esse acúmulo de sentimentos e emoções mal resolvidos, e se eu fico tentando por medo, por vergonha, só abafar o caso, só ignorar, só fingir que eu tô bem, só fingir que eu sou normal para todo mundo, isso vai se acumulando e vai adoecendo o meu corpo, e vai adoecendo meus sentimentos, minhas emoções também. Eu vou tendo adoecimentos emocionais, às vezes desenvolvendo processos depressivos, ansiosos, às vezes uma irritabilidade muito grande. Agora, essa não é questão de isso é normal, isso acontece demais. Com quem? Com todos nós. Quando vamos engolindo, quando vamos acumulando, vamos ignorando, não vamos nos tratando com carinho, com respeito, com a compreensão que a gente merece. Eu estava falando hoje, agora mais cedo, no atendimento, que às vezes a gente passou por situações difíceis, muito difíceis, às vezes na nossa infância. Mas o que acontece é que às vezes, o que a gente pode trabalhar, né? Como é que a gente pode ser o adulto de hoje com a nossa criança de ontem que a gente precisava ter tido? Esse adulto que acolhe a criança, que compreende, que demonstra que a ama, que está ali para ela. Mas aí como é que a gente se torna na nossa cabeça? A gente se torna mais um desse nosso algoz, que às vezes a gente talvez possa ter tido na nossa infância. Ou às vezes eu sofri muita dor da crítica, do julgamento, do abandono, ou de alguma dor que eu sofri lá atrás, e às vezes eu fico reproduzindo isso comigo mesmo. Às vezes eu sou o meu maior crítico. Às vezes eu só tenho uma vozinha julgadora. E quando eu vou fazendo isso comigo mesmo, isso também vai me adoecendo. Pois é, não era assim. Com o passar do tempo eu aguentei demais calado muitas críticas e fui ficando com baixa autoestima, sem amor próprio. Pois é, forrozeiro, se você estiver disposta mesmo a resolver, a trabalhar isso, a encontrar um caminho para recuperar a sua autoestima, eu gosto da palavra resgatar, resgate da autoestima. Eu trabalho muito com várias técnicas de resgate da autoestima. A gente faz isso na mentoria Chega de Crise de Ansiedade, a gente faz isso no acompanhamento individual, a gente faz isso no Psicodesafio. Se você estiver disposto e disposta, me manda um direct. Agora, eu vou
perguntar para vocês aqui, se vocês estiverem rápido no gatilho. Se vocês estiverem rápidos no gatilho, eu quero saber o seguinte: vocês querem ouvir primeiro os meus relatos pessoais de quando, porque por conta de vergonha e de medo, o bicho pegou para mim? Ou vocês querem ouvir um trecho aqui do poema? Aqui o Nunes falando que está sentindo crise todos os dias, pessoal falando que tem muita ansiedade, tenho grande dificuldade em dizer não para as pessoas, às vezes me sinto sobrecarregada por fazer favores, não souber dizer não. Exatamente, Adriana. Às vezes até essa dificuldade de dizer não é algo que é muito comum, inclusive às vezes porque eu acho que se eu disser não, se eu estabelecer limite, talvez as pessoas não vão gostar mais de mim. E às vezes eu acabo me sobrecarregando, fazendo tudo para todo mundo. Tem um episódio do nosso Fala Ansiedade deixa eu ver, eu faço tudo para todo mundo e ninguém faz nada por mim, alguma coisa assim. Vale a pena procurar. Porque às vezes a gente, sem perceber, a gente acaba dando um exemplo ruim para as outras pessoas. E o mais interessante é que quando eu vou dizendo mais sim para mim, não é que eu estou dizendo não para o outro, eu estou dizendo sim para mim, para o meu tempo, para o que eu posso, para o que eu não posso. E quando eu vou fazendo isso para mim, em vez de das pessoas não gostarem mais de mim, às vezes pode acontecer no contrário, as pessoas começam a me respeitar mais, a valorizar mais o meu tempo, a minha energia, meu dinheiro, porque eu estou valorizando mais. Enquanto eu vou passando uma mensagem subliminar para outra pessoa de que ela é sempre mais importante do que eu, a gente fica querendo imaginar ou na expectativa que o outro vai falar, não, você que é mais importante do que eu. Mas normalmente o mundo e as pessoas ao nosso redor tendem a concordar, realmente, eu sou muito mais importante que você mesmo. E agora, quando a gente começa a olhar pra gente com maior carinho, com maior cuidado, em relação a essa questão da autoestima, que está muito relacionada à ansiedade, a gente começa a se tratar melhor, a gente começa a passar um exemplo pro mundo, eu sou importante também. E aí as pessoas começam a olhar pra gente, realmente, isso é importante também, começam até a admirar mais a gente. Às vezes o mundo pode estar nos tratando simplesmente do mesmo jeito que a gente está se tratando, e a gente sofre muito com isso. E às vezes tem gente querendo tratar a gente bem e a gente nem recebe. A gente não recebe um elogio, a gente não consegue receber um cuidado. Às vezes a gente mal consegue receber um carinho, porque é quase como se a gente nem entendesse essa linguagem. Porque a gente não faz com a gente mesmo. Será que eu estou me tratando com o carinho que eu mereço? Será que eu estou me tratando com o respeito que eu mereço? Aí não adianta eu querer achar que os outros vão ter que fazer isso por mim, se nem eu estou fazendo isso por mim. Será que eu estou, de fato, encarando a minha saúde como algo que é minha prioridade? Porque com todo o respeito, com todo o carinho de todo mundo que está aqui e que está me acompanhando. Muita gente vem pedir ajuda quase como se estivesse implorando, mendigando, como se fosse uma criança pedindo colo, sem perceber que se trata de uma relação entre adultos e que você precisa dar o passo que você quer para a sua vida. Se você não está dando prioridade para colocar o seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro em relação à sua saúde, por que você quer que outra pessoa faça isso, sendo que você não está fazendo? Então, desculpe, mas não adianta vir pedindo desesperadamente que eu faça um milagre se você não estiver disposto a investir em você mesmo. Quem é que é a primeira pessoa que tem que estar atento em se cuidar? Atento a priorizar a sua saúde, a focar no seu bem-estar. Então a pergunta é, né, Pedro, isso é normal? Não é normal. Pedro, como é que a gente pode fazer aqui para eu estar bem? Eu estou focado agora, tá bem. Até porque tem gente que precisa de mim. Tem gente que eu amo, que eu quero ajudar e que eu não estou nem conseguindo ajudar tão bem quanto que eu gostaria. E aí a gente vai sim, tem várias possibilidades. E aí a gente entra inclusive num novo mundo, que é um mundo onde você percebe o valor que você tem. E você percebe que
é muito mais importante ser você mesmo do que ser normal. Porque que é ser normal? É muito mais importante estar pensando se, poxa, eu estou bem. Isso aqui faz sentido para mim. Isso aqui faz sentido para a vida que eu quero ter para mim, que a vida que eu quero construir para mim. Eu quero ser agora o protagonista aqui da minha vida, parar de ser refém das circunstâncias, vítima das circunstâncias do mundo, de todo mundo. E eu vou assumir a minha vida aqui para mim. E isso talvez não seja normal no mundo onde está todo mundo maluco querendo ser normal. Mas eu posso te garantir que essa pode ser a vida mais legal. Se não for normal, eu acho que é muito mais legal ser você mesmo, colocar o que você tem de melhor para o mundo. Só que a gente precisa estar bem, minimamente bem. Minimamente bem pra gente poder fazer isso, não é não? Uau, tô empolgado pra caramba aqui, vamos lá, pessoal. Isso não tá sendo normal, né? Vamos lá, o pessoal falando aqui. Pessoais, os relatos, poema, o seu relato. O pessoal tá preferindo relato aqui, né? Relato. Tá bom, vamos falar o relato aqui, então. Vamos lá. Gente, eu quero falar... Eu vou repetir, porque tem sempre gente nova aqui, né? Eu, por muitos anos, ao longo da minha adolescência, eu tinha um sintoma que me sufocava. Que eu chamava de entalar. Quando eu ia comer, dava um nó na minha garganta aqui, parecia que eu tava morrendo, e eu tinha que sempre beber uma água ali, e aí eu dava um gole que às vezes descia rasgando, às vezes não descia, e eu ficava mais sufocado ainda. E eu tinha muita vergonha disso. Então eu não falava pra ninguém. E eu ficava fingindo que estava bem. Porque a maior preocupação era não mostrar pra ninguém que eu estava tendo uma coisa que pra mim era uma aberração. Pra mim era o que não era normal. Imagina, tá sufocando. O que é isso? Engasgou? Não, é porque eu sei lá o que é isso. Eu nem sei o que acontece comigo. Que minha garganta fecha quando eu tô comendo de vez em quando. E aí eu passei anos sem falar pra ninguém. Quando alguém me falava que isso podia ser ansiedade, porque não tinha nada na minha garganta, eu não acreditava. Eu ia fingindo que estava bem. E teve uma vez, e é uma história que eu fui contar isso, eu acho que pela primeira vez numa live. Porque eu sinto que o que eu falo aqui pode inspirar muita gente. Mas é uma coisa que eu tinha muita vergonha. Teve uma vez que eu estava num casamento, eu acho, de um familiar. Eu era adolescente ainda, mas estava num casamento de um familiar. E aí o pessoal já estava na festa. Acho que foi tipo de dia ainda. Então estava tendo tipo um churrasco, uma festa, um monte de gente lá com música e tudo mais. E de repente eu estava comendo alguma coisa. E sou psicólogo sim, Maria. E aí, além de outras coisas de ser humano não muito normal, eu também sou psicólogo sim. Mas, e aí tava lá na festa, e de repente tava comendo alguma coisa e eu não tava com nenhuma bebida na mão. E aí eu comi alguma coisa, eu não lembro o que foi, e de repente me entalou. E parece que foi uma entalada forte assim, e eu fiquei meio sufocado. E aí o que eu tinha pra fazer era beber alguma coisa. De repente eu olhei e eu fiquei tão desesperado ali na hora que eu peguei qualquer copo que tinha ali na frente. Eu peguei um copo que tinha lá na frente e dei um gole pra ver se desentalava. E era um copo de uma cerveja quente que tava ali abandonada, super nojento. Eu dei esse gole e não adiantou, eu fiquei sufocando e eu fui desesperado tentando achar um banheiro pra ir no banheiro, colocar pra fora. E depois, imagina a vergonha que eu sentia, eu falei, nossa, que coisa horrível. E não falei pra ninguém. E não falei pra ninguém durante muitos e muitos anos, até uma hora que eu fui falar pra uma live com um monte de gente ouvindo. E por que eu tô falando isso? E por que eu acho que é importante a gente... Isso tudo que eu estou falando de forma mais enfática, como eu falei, era algo que eu gostaria de ter ouvido. Porque eu não precisava de ter ficado sofrendo tantos anos por isso. Eu poderia ter... Claro, eu era adolescente, eu não era adulto ainda. Mas eu teria acesso a
sei lá, um acompanhamento psicológico, eu poderia ter falado com alguém, eu poderia ter tido um outro recurso. E tudo bem, valeu para eu ter contado essa história aqui. Porque eu só resolvi isso depois que eu fui fazer algumas exercícios, algumas atividades, alguns processos de autoconhecimento, que eu fui trabalhar questões minhas, emocionais, questões familiares. Questões que aparentemente não tinha nada a ver com a minha garganta. E eu sei que eu falar aqui pode ser um momento de você despertar, pode ser um momento de você acordar para cuidar de você, dos seus sentimentos, das suas emoções, de parar de fingir que está bem, de parar de se esconder do mundo. Sabe por quê? Porque hoje em dia eu sei que todos nós temos os nossos medos, as nossas vergonhas. Todo mundo que aparentemente está maravilhoso aí nas redes sociais. Na intimidade tem os seus desafios. Eu sou muito grato, como a amiga perguntou aqui se eu sou psicólogo, eu sou muito grato à minha profissão como psicólogo, como terapeuta comunitário. Quantas e quantas vezes, muitas vezes, pessoas chegaram para mim e falaram coisas que elas não tinham tido coragem de falar para ninguém. Porque às vezes a gente fica se levando também tão a sério. Tá, e aí? Ah, tudo bem, eu fui lá e tomei um negócio. Tá, e aí? Como se o mundo tivesse tão preocupado com a gente assim. E a gente acha que tá todo mundo vendo, tá todo mundo, não posso fazer isso. Vai que eu passo mal na rua. E aí se eu passar mal na rua? Tá todo mundo preocupado em se o outro tá preocupado. A gente vive num mundo que tá todo mundo preocupado se o outro tá vendo alguma coisa e o outro tá preocupado se o outro tá vendo alguma coisa e a gente fica nesse mundo maluco. Não é? Qual que é o real medo que te paralisa de fazer as coisas? É de repente eu ter uma crise? Não, mas é porque alguém vai me ver ter uma crise. E aí se alguém vê? Esse alguém tá pagando a minha terapia? Esse alguém tá pagando as minhas contas? Por que a gente fica com tanto medo? E aí o que a gente faz? A gente abafa, a gente finge que não está acontecendo em vez de a gente buscar ajuda. E quando você tem a coragem de entrar, por exemplo, eu conduzo diferentes grupos, é lindo ver as pessoas comentando e outras, nossa, eu sinto isso também, nossa, isso também. Só o fato de você estar aqui vendo e lendo, quanto de gente relatando as dificuldades, às vezes já é um alívio, porque parece que só eu estou tendo problema, eu entro no Instagram, só tem gente tendo vida maravilhosa. Mas no fundo eu também já conheci, já ouvi a intimidade de pessoas que também nas redes sociais têm uma vida maravilhosa, e todos nós temos os nossos desafios. Isso eu posso te garantir. E eu vou falar uma outra também. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu fui morar nos Estados Unidos com a minha mãe, com meu irmão. E eu não sabia falar nada de inglês. Sabia contar até 10, se ninguém me interrompesse. Sabia contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E se me parasse no meio, ferrou. E eu aprendi rapidinho uma frase. May I go to the bathroom, please? Que é, por favor, quero ir pro banheiro. Porque eu entrei na escola pública lá nos Estados Unidos, não sabia falar nada, e como é que eu ia pro banheiro? Como é que eu ia no banheiro? E aí eu fui, enfim, aprendendo. Só que o que me atrapalhou muito? O que me atrapalhou muito a aprender mais lá? Porque eu fingia que sabia. Porque eu fingia que sabia, tinha vergonha. E eu fingia que sabia, fingia que estava entendendo. Fazia uma cara de entendido, fingia que estava entendendo. E aí eu não conseguia aprender quanto que eu poderia. E aí eu tinha que ficar disfarçando. E aí eu não cresci o quanto que eu poderia. Talvez eu não desenvolvi quanto que eu poderia. Tudo bem, eu aprendi, desenvolvi, até hoje sou grato em relação a isso. Depois eu morei como adulto, isso me ajudou, já conheci, já conversei, consumo conteúdos em inglês, tudo bem, valeu. Mas eu tenho certeza que se não fosse por essa vergonha, por essa timidez, por esse fingir que sei, fingir que estou entendendo, fingir que estou bem, fingir que sou normal,
eu teria tido ainda, teria aproveitado ainda mais. Então quero te perguntar aqui, só sou eu que sou o maluco que fico fingindo que tô bem quando não tô? Só sou eu que sou o maluco que tenho vergonha de os outros, do que os outros vão pensar, e isso acaba paralisando a minha vida, atrapalhando a minha vida, ter uma vida com mais sentido, mais significado? Só sou eu que tive muito medo de não ser normal? E se isso é seu também, será que aqui a gente junto não pode exorcizar esse troço? Será que a partir dessa nossa conversa de hoje aqui a gente não pode perceber o quanto que isso é bobo? Será que a gente aqui, a partir dessa conversa, a gente não consegue priorizar aqui o que é importante mesmo na nossa vida? É estar bem ou não estar bem? É estar feliz ou não estar feliz? Do que estar fingindo para os outros aí que a gente nem sabe quem é? Ou estar preocupado com a opinião dos outros aí que... Por quê? Claro que tem questões que estão por trás disso. Claro que alguns autores que trabalham a nossa evolução trazem o quanto que evolutivamente, quase como um instinto, a gente precisava ser aceito. Porque às vezes a gente morasse numa tribo e a gente não fosse aceito pela nossa tribo, a gente morria sozinho na selva. Só que não é o caso hoje. A gente pode simplesmente encontrar uma outra tribo, uma outra turma. Se a gente tiver força suficiente para cuidar da gente mesmo, se a gente tiver força suficiente quando a gente está bem para buscar a nossa saúde, a gente com certeza vai se conectar com pessoas que têm a ver com a gente. E as que não têm a ver, que se conectem com outras. A gente não vive mais nesse sentido de que agora eu ser rejeitado ou eu não ser aceito vai significar minha morte. Então é bom que a gente entenda isso. Pois é, Maria, se você está dizendo que você fica preocupado com a sua filha, ela é muito calada e às vezes ela chega a pedir para ir para o psicólogo, então ajude ela a ir para o psicólogo. Busque um profissional para ela, importante. Não sei, talvez ela já esteja aí na adolescência, e a adolescente nem sempre vai ter toda a facilidade, às vezes, de conseguir conversar sobre tudo com os pais. Não sei exatamente até se você está aqui também, será que a questão da ansiedade também é algo que você tem sentido, sofrido? Às vezes tem um profissional com maior habilidade para lidar com uma criança ou com um adolescente. Isso é importante. A gente teve um Fala Ansiedade aqui, vale a pena assistir talvez com a sua filha, uns episódios anteriores, falando sobre vamos cuidar da ansiedade das nossas crianças e adolescentes. Foi com a Milene Bernardes, uma especialista nessa área. Ela não só atende e acompanha crianças e adolescentes, como dá aula sobre isso. Assiste esse Fala Ansiedade e ajude a sua filha a buscar uma ajuda profissional. Com certeza vai fazer bem. Tem 14 anos, pois é, já adolescente aí, vale a pena buscar essa ajuda. Assiste com ela essa live com a Milene Bernardes, foi o episódio, acho que número 104, 105, 106, por aí. Tá aqui no meu Instagram, tá no YouTube também, tá bom? E aí, também demorei uns 2 meses pra voltar, mas voltamos quente, né? Vamos ler aqui então um pedacinho aqui desse poema. Vocês topam? Quero saber o seguinte. Aqui o pessoal falando aqui. Tenho que fingir. Eu tenho 2 filhos e marido com ansiedade, tomando remédio. Eu finjo que estou bem no trabalho. Finjo que estou bem nos lugares. Tenho vergonha de falar que estou mal. Eu tenho que fingir que estou bem. Já tive medo de ter crise, choro, coração acelerado. Muita gente falando aqui, né? Olha a outra, a Magda. Eu quero muito que minha filha procure um psicólogo, mas ela não quer. Magda, é Cris, né? Magda, você está fazendo acompanhamento psicológico? Você está dando um bom exemplo para sua filha? Fazendo terapia também? Ou você só está querendo que ela faça?
Maciele falando, né, que fez muitos, mas no momento está sem necessidade de voltar. Maciele, tem o link aqui na minha bio do meu atendimento. A gente está reformulando as páginas, vão vir umas páginas novas que vão ficar bem melhor do que essas, mas pode preencher lá o meu acompanhamento individual, preenche o formulário, preenche com o seu coração. Eu ou alguém da minha equipe vai entrar em breve em contato com você, se fizer sentido para você e você estiver disposto lá a investir em você, tá bom? E vai ser um prazer poder contribuir para você e para todo mundo que estiver aqui. Tem alguns links lá na minha bio, e o que não tiver na minha bio você pode mandar um direct, tá? Vamos ler aqui o poema? Ótimo te ouvir. Pois é, né? Que bom, gente. Que bom. Sabe por quê? Porque às vezes o meu medo de desagradar e às vezes a minha vergonha de falar o que eu penso atrapalhou ajudar mais as pessoas. Eu preciso constantemente parar com esse medo de desagradar e falar o que eu acredito aqui, falar com mais energia. Talvez assim eu ajude melhor. Mas vai que alguém não gosta, vai que alguém vem aqui e me xinga, como às vezes acontece. É raro, mas às vezes acontece. Só que o nosso medo e a nossa vergonha, o medo, ele em certa dose, ele pode nos ajudar, claro, ele é importante para preservar a nossa saúde, nossa vida, mas às vezes são os medos irracionais, às vezes são as vergonhas em relação a outra pessoa que não tem nada a ver. E quando a gente consegue passar por cima disso e ser a gente mesmo, a gente está fazendo um favor para o universo, está fazendo um favor para o mundo, porque é na diversidade que a gente cresce. É cada um podendo explorar o seu próprio potencial e ser assim mesmo que a gente traz mais riqueza para o mundo. E querer ser igual, querer ser normal, sair, querer deixar de ser a gente mesmo, nem saber quem que é a gente, isso é um desserviço que eu faço para o mundo, para minha família, para todo mundo que eu estou fingindo. Achando que eu estou ajudando, achando que desse jeito eu vou passar melhor. Aí a gente passa uma vida sem sentido e a vida passa muito rápido. A vida passa muito rápido pra gente ficar com essas coisas. É ou não é? É ou não é? Vamos lá, eu vou ler um pedaço aqui do poema. Que fala sobre diferenças. Vamos lá. Tô empolgado hoje, hein? Depois eu quero ouvir de vocês. Vou falar aqui o poema, mas já prepara aqui. O que você tá tirando dessa live de hoje? Tá fazendo sentido pra você? Vai pensando, vai escrevendo aqui, que depois que eu terminar de ler o poema, eu vou ler aqui. O que tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido? O que você tá tirando dessa maluquice toda que eu tô falando aqui? Tá fazendo algum sentido? Isso, você vai agir diferente? Vai tomar alguma decisão diferente depois dessa live? Tá fazendo sentido para você? É isso que para mim é importante. Forzeiro, então aqui, ó, vou pegar você como exemplo, e para todo mundo isso. Eu queria ser apenas eu novamente, sinto que o meu está sumindo. Forzeiro, você se compromete comigo, com você mesmo e com todo mundo que está na live aqui. Você vai se inscrever para o próximo psicodesafio? Ou vai tomar alguma atitude para estar melhor? Só para eu saber, se você está falando aqui só para desabafar e não vai fazer nada de diferente, ou você está comprometido em estar bem? Quero ouvir isso aqui de você e de todo mundo que está aqui. Porque senão a vida não muda enquanto a gente só fala e não faz nada. Bora? Vamos nessa, que hoje o bicho tá pegando. Vamos lá, gente. Pensando sobre as diferenças, de repente veio à minha mente que fazer algo de diferente talvez não seja doença. Tentar do meu jeito, então, não seguir o velho padrão, pode chamar muita atenção. Se tudo é padronizado, posso até ser crucificado por deixar de lado aquele escrever complicado. Mas como assim ser diferente? Assim posso até não ser mais gente, até que volte ao normal. Normalidade tola, que tampa como uma rolha toda a criatividade. Criatividade é papo furado, esse problema não pode ser reformulado. Quem eu penso que sou para mudar o que não pode ser mudado? Se todo mundo faz igual,
vão me chamar débil mental por não seguir à risca o que é tradicional. Que dilema profundo, não sei se sigo meu coração ou se sigo o caminho do mundo. Todos tentando se igualar, todos com medo de errar. Errar não é legal, vai que me chamam de excepcional. Pela frente vão me chamar de legal, mas com um tadinho em mente, esse cara é diferente. Sei que não é por mal, se ele tivesse escolha, tenho certeza que seria normal. E esse papo de inclusão pode ser muito complicado. Agora todos vão poder dizer que se ele não é igual a você, um dos dois está errado. Como posso mudar essa visão sem a tal hipocrisia? Como ver as diferenças com um pouco mais de alegria? Como mudar o mundo se primeiro eu não me mudar? Como pedir aceitação se eu mesmo não me aceitar? Como buscar a igualdade se comigo sou desleal, guardando toda a minha diferença e fingindo que sou normal? Depois ela continua aqui, mas eu acho que esse trechinho aí, acho que pegou bem no que a gente está falando aqui. Esse é um poema que eu escrevi, estava estudando na UNB ainda, foi 2005, 2004, por aí. Esse livrinho todo aqui eu compilei em 2006, então foi antes de 2006, mas acho que é bem atual e bem relacionado com esse nosso papo aqui, né? Às vezes eu quero que todo mundo me aceite, mas eu não me aceito. Às vezes eu quero, né, que todo mundo compreenda, que todo mundo me ajuda, mas eu sou o primeiro a ficar me atrapalhando. E às vezes essa preocupação e esse medo e essa vergonha pode estar travando a minha vida há tempo demais. E agora, será que a gente, a partir dessa maluquice, desse nosso papo, vamos dar uma sacudida e vamos priorizar o que é importante? Vamos colocar aqui numa ordem de importância. O que é importante? É ser normal? É não ser anormal? Ou é ser tá bem, tá feliz? Não feliz o tempo inteiro, não um maluco, ou sei lá, uma euforia 24 horas por dia, mas poxa, tá com uma vida com um maior nível de realização, pelo menos na maioria do tempo. De vez em quando, claro, a gente fica triste, a gente fica nervoso, a gente pode ficar ansioso, a gente pode ficar com raiva, mas se na maioria do tempo a minha vida tá fazendo sentido pra mim, o que eu tô fazendo tá fazendo sentido pra mim, o que eu tô sentindo, eu tô feliz com o que eu tô sentindo, eu tô agindo pra mudar aquilo que não tá bom na minha vida, eu tô assumindo a minha vida pra mim, ou eu tô assistindo como se eu fosse um espectador da minha própria vida. Mas que eu estou precisando de terapia com Pedro Costa, tá fazendo sentido, mas preciso colocar em prática. Pois é. Que eu não posso ter vergonha, tudo que sinto tenho medo. E sabe, gente, quanto menos a gente agir, a gente tira o medo, tira a vergonha quando a gente faz. Enquanto a gente fica paralisado esperando a vergonha passar, esperando o medo passar, eles só aumentam. Então a gente tem que agir. Faz uma coisa agora que de repente, talvez, sei lá, te daria um pouco de vergonha, mas aí você vai lá, faz, encara. E aí você fica mais forte. Ah, você tá com medo? Vai lá, vai com medo mesmo, vai com um pouquinho, dá um passinho. E daqui a pouco você vai se sentindo mais forte. Ficar sentado esperando o medo passar, ele só vai tomando conta. Ele só vai te paralisando mais. Às vezes aquele frio na barriga, a gente acha que é só um medo que a gente deve evitar, mas esse frio na barriga, ele dá também quando a gente vai fazer alguma coisa que faça sentido na nossa vida. Quando você fez alguma coisa que foi importante pra você, você não sentiu frio na barriga? Talvez as mulheres aqui, quando você foi casar, você não sentiu frio na barriga? Não foi importante pra você? Quando você foi fazer alguma coisa que foi importante pra você, como é que você se sentiu? Sentiu vivo. Então, não fica com tanto medo dessas reações no seu corpo, porque às vezes isso pode estar sendo um sinal de que você está vivo, está viva. Vamos ressignificar, né? A gente pode ir dando novos significados. Poxa, eu estou vivo.
Poxa, tem um caminho para eu trabalhar, para eu me fortalecer, tem um caminho, tem técnica para eu conseguir aprender a cuidar melhor de mim, tem técnica para eu me libertar disso que está me aprisionando durante tanto tempo, tem. E você pode ter certeza que meus acompanhamentos, ou enfim, a mentoria, não é só essa empolgação que eu estou trazendo aqui, não. Tem exercício, tem atividade, tem um passo a passo. Isso aqui é um conteúdo mais inspiracional, é mais um conteúdo chacoalhacional, porque às vezes a gente precisa dar essa chacoalhada. Esse é um conteúdo também que eu estou tentando me despir dos meus próprios medos, das minhas próprias vergonhas, que também tenho, obviamente, e que não é que passaram, não é porque ficou lá atrás na minha adolescência, esse sintoma ficou, mas vários outros vão continuando. Tem momentos que a gente está melhor, tem momentos que a gente está pior. Como é que a gente se levanta? Como é que a gente busca ajuda? Como é que a gente contrata profissionais que vão nos ajudar na nossa caminhada? E aí, nossa, viram várias chaves na nossa cabeça e o quanto que isso é bom. Quanto que a gente perde tempo, perde vida, perde oportunidades na vida, se escondendo, reclamando, se vitimizando e não agindo. E aí os problemas vão aumentando. É ou não é? É ou não é? Alexandre falando, tenho medo do meu companheiro, das reações dele, quando tomo uma atitude, tenho medo da reação dele. Sei lá, não entendo, não moro com ele, mas tenho contato e com isso vem o medo. Pois é, Alexandra. Isso é um ponto de ser trabalhado. Muitas vezes isso acontece com ele, mas talvez seja de uma referência da sua infância ainda. Talvez você veja ele, você nem o veja, não sei. Estou falando aqui, importante você perceber se faz sentido para você. Mas talvez eu vejo meu pai, às vezes, dependendo da situação, eu vejo minha mãe, às vezes eu vejo aquelas situações que eu vivi antes, que eu sofri antes, e aí parece que na hora a minha reação, quando ela está sendo desproporcional ao fato, porque eu não estou reagindo ao fato, mas o que esse fato me remete? Às vezes as situações que eu estou reagindo agora, elas me levam para uma ferida que ainda não foi resolvida, e a gente precisa voltar lá para resolver. Mas aí é que tá. A gente vai ficar também se enganando, se enrolando, ou a gente vai focar em como é que a gente faz para resolver? Quantos anos você está aqui me acompanhando, Alexandre? Quantos anos você quase fez alguma coisa comigo e até agora não fez? Hoje eu tô quente aqui. Hoje eu tô quente aqui. O pessoal talvez tá com medo de me comentar alguma coisa, né? Gente, chegando aqui no final, olha, eu quero agradecer a atenção, a paciência de vocês. Eu voltei animado aqui pro nosso Fala Ansiedade, porque eu tava enrolando, sei lá por quê. Tava fazendo também um monte de outras coisas, né? Mas o nosso Fala Ansiedade no episódio número 108, podem saber que a gente vai continuar com firmeza. Já tenho, inclusive, o próximo tema na cabeça. Espero que semana que vem a gente já esteja o nosso próximo, desde o início. Pois é, tô de olho, Alexandre. Você acha que eu não sei, né? Gente, então é isso. Se de alguma forma fez sentido para você, se isso te despertou de alguma forma, coloca nos comentários. Eu vou compartilhar a live aqui depois. Coloca nos comentários. Coloca no comentário o que você tirou de positivo. Te inspirou esse conteúdo aqui? Então comenta lá. Eu vou compartilhar aqui. Comenta. Se você está ouvindo esse episódio pelo YouTube, por outro aplicativo de podcast, vem falar comigo no Instagram. É Pedro Costa _Fala Ansiedade. Se você tá querendo, se percebeu que não vai cair do céu como uma solução mágica, que não adianta mais ficar implorando por ajuda, se você mesmo não está disposto a se ajudar, e você quer como adulto e adulta a minha ajuda, vai ser um prazer, vai ser um privilégio, vai ser uma alegria poder te ver melhor, assumindo a sua vida e conduzindo ela do jeito que você quiser, com menos medo, com menos vergonha, com menos sofrimento, com menos dor. A dor, ela serve para nos sinalizar que alguma coisa precisa ser mudada, e não para a gente ficar aturando ela pro resto da vida e sofrendo que nem uns condenados. É ou não é? Então é isso.
Claro que se eu falei de alguma forma aqui que você sentiu que foi ofensiva, não foi a intenção foi colocar energia, amor, humor e... Olha só, Alexandre falando, você bateu na tecla certa, é um medo parecido com o que eu tinha do meu pai, da reação do meu pai, é praticamente igual. Alexandra, para você ter uma ideia, na mentoria Chega de Crise de Ansiedade, a gente tem um módulo para trabalhar a nossa criança, a gente tem um outro módulo para trabalhar a nossa relação com os nossos pais. A gente começa com um módulo, por exemplo, olhando para a minha vida, como é que ela está agora, nas diferentes áreas da minha vida, olhando para onde que eu quero levar a minha vida. A gente também tem um outro módulo que a gente começa a conhecer o nosso perfil comportamental, como é que a gente tende a se comportar, o que é importante para a gente, será que a gente está alinhado com o que é importante para a nossa vida? Depois a gente tem esse módulo da nossa criança interior, depois a gente tem outro módulo na relação familiar, na relação com os nossos pais, depois a gente teve um módulo que a gente teve essa semana, que é como é que eu utilizo das dificuldades da minha vida para dar um salto de qualidade na minha vida, e depois a gente tem um outro encontro que é um encontro coringa, que é para a gente trabalhar o que ainda ficou, e a gente tem um encerramento, são 8 encontros, 8 semanas, a gente está terminando essa turma, vai abrir uma próxima turma, ainda dá tempo de você colocar aqui preencher no link da minha bio um formulário para seleção para a próxima turma, a gente deve começar agora no próximo mês. Como eu falei, a gente vai abrir um próximo grupo para o psicodesafio, para mais autoestima e menos ansiedade em 21 dias seguidos, onde eu vou passando exercícios, técnicas simples, mas poderosas, para o alívio da ansiedade, para o resgate da autoestima, para melhorar a nossa relação com a gente mesmo. Tem meu acompanhamento individual também. Agora, o principal é saber se fez sentido, se você foi com a minha cara, se você acha que eu posso te ajudar e se você vai começar a priorizar a sua saúde e seu bem-estar. Gente, um beijo pra vocês, tudo de melhor. Fica tranquilo, Joana, que vai dar pra assistir depois aqui. Deixe no comentário o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, você não precisa falar não, tô brincando. Mas deixa lá no comentário, fala o que você achou. Isso é importante pra mim, pra saber se tá fazendo sentido. Se você não gostou de alguma coisa, pode colocar também. Tudo de melhor e até a próxima!